Oi pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para falar para vocês um pouquinho sobre uma técnica revolucionária que é chamada de CRISPR-Cas9 ou CRISPR-Cas9, ok? Por quê? Porque essa técnica, essa metodologia, ela foi manchete de vários jornais no ano passado e é uma técnica de fato revolucionária na ciência. A ideia dessa metodologia é a gente conseguir editar o nosso material genético, o material genético de um organismo, ok? Então, assim, enquanto na terapia gênica, o que a gente fazia? A gente introduzia um gene saudável, para ele substituir um gene defeituoso, um alelo defeituoso. Nessa metodologia de CRISPR-Cas9, o que a gente faz é corrigir aquele alelo defeituoso, corrigir o gene defeituoso, ok? Não exatamente tenha sido o ser humano que tenha inventado essa técnica, porque na verdade esse sistema ele existe já na natureza, ele existe em bactérias e simplesmente o ser humano ele descobriu isso, ele descobriu a existência desse sistema e passou a utilizar ao seu favor. Então, como é que acontece em bactérias, né? Como é que o CRISPR-Cas9 ele funciona em bactéria? Esse sistema ele é um sistema, vamos dizer assim, de defesa das bactérias contra vírus. Porque existem vírus que infectam especificamente bactérias, que são chamados de bacteriófagos. Então, uma vez que esse vírus ele infecta a bactéria, ele introduz o seu material genético, o seu DNA, dentro da célula bacteriana, e esse DNA ele é inserido dentro do material genético da bactéria. Bom, a bactéria então ela passa a ler aquele material genético como se fosse dela e ela vai usar aquele material genético para produzir todas as proteínas virais e no futuro as partículas virais completas que irão destruir a bactéria possivelmente, ok? Então, esse sistema de CRISPR-Cas9 na bactéria é como se fosse um sistema de defesa da bactéria contra os vírus. Quando os vírus infectam a bactéria e eles introduzem esse material genético dentro do genoma bacteriano, a Cas9 é uma proteína e é uma proteína que tem a capacidade de clivar, de cortar o DNA e retirar sequências específicas daquele DNA. Então a ideia é essa proteína, a Cas9, ela reconhecer no genoma da bactéria o material genético viral, cortar o genoma bacteriano e retirar aquele material genético viral. Tá? Então a gente utiliza isso no sentido de, bom, vamos supor que nós tenhamos um gene defeituoso. Se a gente conseguir cortar o material genético e retirar esse gene defeituoso e editar o nosso material genético agora com a sequência do gene saudável, a gente consegue curar inúmeras doenças, possivelmente, tá? E essa é a ideia. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem que no sistema de CRISPR-Cas9, a gente tem uma proteína, que é chamada de Cas9, e uma molécula de RNA, eu vou escrever aqui, ó, que é um RNA que a gente chama de RNA guia, ok? Bom, por que RNA guia? Porque é essa molécula de RNA que vai guiar a proteína Cas9 para a região do DNA que deve ser cortada, que deve ser retirada. Então, se a gente quiser, por exemplo, fazer esse procedimento para corrigir um gene na nossa célula, o que a gente pode fazer? A gente introduz na célula esse sistema, essa proteína, Cas9, com o RNA guia, que vai direcionar especificamente para a região que deve ser clivada, que deve ser cortada. Cas9 é como se fosse uma tesoura, e ele precisa de um guia para direcionar onde ele vai cortar, qual região que deve ser retirada. E esse guia é o RNA. Ok? Então, uma vez que esse guia ele reconhece a região que deve ser editada, uma sequência contendo informações do gene corretamente serve como molde para a sua célula agora corrigir aquele material genético com a sequência correta. Então é mais ou menos assim. Vamos supor que nós tenhamos um gene aqui em azul, que é um gene defeituoso, que ele deve ser corrigido. CRISPR-Cas9, ele vai escanear todo o meu material genético, tá? essa proteína, com esse RNA guia, ele escaneia todo o nosso material genético, encontra a região defeituosa,
usando o RNA guia, e a proteína que tem ação de cortar, de clivar, que é uma ação que a gente chama de ação endonuclease, então ela cliva, ela corta essa região específica do DNA, ela corta e retira esse material genético, beleza? Outras proteínas da nossa célula agora vão editar o material genético, introduzindo a sequência correta do gene. Ao final, o que a gente tem? A gente tem que aquele gene defeituoso, ele foi corrigido com a sequência de um gene saudável, beleza? Então a ideia é essa, a ideia é a gente utilizar, por exemplo, essa tecnologia para possivelmente curar doenças. O problema é que muitas pessoas já podem pensar em utilizar essa tecnologia para outros fins, como por exemplo, para a introdução de características que façam com que aquele ser humano ele se torne, entre aspas, superior a outros. Ou simplesmente para introduzir, para modificar o material genético por questões estéticas. Ah, eu quero um olho azul, eu não quero um olho castanho, né? Então, existem todas essas limitações. Muitas pessoas dizem que essas metodologias, elas seriam como algo que o ser humano brincando de Deus. Então, é claro que essa metodologia, ela é super promissora, mas ela deve ser usada com cautela. E aí a gente volta a falar do pesquisador que no ano passado ele foi preso porque ele usou essa metodologia para editar o material genético de 2 meninas. Então o que ele fez? Ele editou o material genético de 2 embriõezinhos, de 2 meninas, no sentido de fazer com que aquelas meninas se tornassem resistentes ao vírus da AIDS. A gente sabe que o vírus da AIDS, ele infecta as células humanas, leucócitos específicos, mas para que ocorra essa infecção, ele tem que reconhecer na superfície dos leucócitos receptores, proteínas receptoras específicas. Se não houver esse reconhecimento, não ocorre a infecção. Então, o que esse pesquisador fez? Ele usou essa técnica para editar o material genético dessas meninas e modificar a sequência do gene que leva à produção dos receptores para o vírus da AIDS. De tal modo que esse receptor ele foi modificado e o vírus ele não consegue mais reconhecer o receptor e, consequentemente, infectar essas células. Beleza? Isso foi o que ele fez. Ah, mas isso deve ser maravilhoso, né? Então a gente vai ter agora inúmeras pessoas que vão nascer resistentes ao vírus da AIDS. Ok. A questão é, galera, que muitas vezes, quando a gente mexe em um gene, a gente pode influenciar várias outras características, vários outros genes. O nosso material genético ele é extremamente complexo, então é muito perigoso se a gente não tiver total conhecimento da funcionalidade do gene, do sistema como um todo, se ele não tem uma ligação com outros genes, tá? É muito perigoso a gente mexer no material genético. Esse que foi o problema. E, eticamente, ainda não é aceito esses experimentos em seres humanos. Então ele fez isso meio que por trás dos panos e por isso que ele foi preso. Beleza? Então é isso, a gente tem que pensar nas questões éticas que envolvem a técnica. A técnica pode sim ser utilizada para para cura de doenças, para várias coisas positivas, mas sempre existe aquele ser humano que pode querer utilizar aquela técnica para fazer uma coisa não muito legal. E aí que a gente tem que tomar cuidado, por isso que nós temos que ter legislações específicas regulamentando a utilização dessas técnicas. Beleza? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Beijos, tchau, até a próxima.